Dia. Glória a Deus. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Medo? Jesus está no barco. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha que palavra. Marcos 4, verso 40. Durante muitos anos escutei adultos me dizendo: por que você está com medo? Não confia em Jesus? Isso foi um peso grande para mim como criança, porque eu tinha muitos medos. Anos depois, já como missionária da Colômbia e aconselhadora de crianças, com a bolsa verde do projeto Calçada, encontrei Marina, que tinha 11 anos e chorava ao contar que a guerrilha colocou uma bomba na rua onde vivia e danificou a sua casa. Assim, a sua família precisou viver em uma fundação. Ela estava assustada porque os seus pais diziam que iriam regressar para o povoado. Estava com muito medo e disse que se via como uma lagoa grande, onde os peixes nadam tranquilos, mas que de repente alguém move a água e começa a aparecer ondas fortes e perigosas. Aleluia. Contei-lhe a história de que quando os discípulos estavam no barco, em meio à tempestade, cheios de medo, Jesus, porém, que dormia tranquilo, porque não tem medo de tempestade, acordou e acalmou o mar e o vento. Marina disse sorrindo: se Jesus está comigo, não preciso ter medo. Aleluia. Ela orou, entregando seu coração a Jesus, e saiu sorrindo, dizendo: agora sou como o vento, porque me sinto livre. Aleluia. É isto que Jesus faz quando estamos no meio de um grande problema, de uma enfermidade, desesperados e aflitos. Tranquiliza-nos, acalma-nos e fortalece a nossa fé. Como humanos, temos medo, mas não podemos nos esquecer de que Jesus está no barco. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está no barco, meu irmão. Não tenha medo. Não se amedronte o teu coração. Não deixe o medo tomar conta de você. Porque onde Jesus está, o medo, ele não precisa estar. Porque no amor não há medo. Se você ama Jesus, se você confia em Jesus, não precisa ter medo. Deus é contigo. Não estamos sozinhos. Jesus está no barco. Aleluia. Vamos à leitura de 2 Samuel, capítulo 10 ao 12. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. 2 Samuel, capítulo 10 ao 12, vai dizer assim. Capítulo 10 diz: e aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naz, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Aleluia. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e o despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos tornes a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos filhos de Bet-Reob e dos filhos de Zobá 20.000 homens de pé,
e do rei de Macá 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Macá estavam à parte do campo. Aleluia. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre os escolhidos de Israel e formou-lhes em linha contra os sírios. Aleluia. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os de Amon forem mais fortes do que eu, irei a socorrer-te. Aleluia. E esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o seu povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam também, eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. Aleluia. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam na outra banda do rio, e vieram a Elá e a Sobaque, chegada do exército de Hadase, marchando diante deles. Aleluia. Bom dia, Will. Deus abençoe. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Amém. Glória a Deus. Formando Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão. E veio a Elá, e os sírios se puseram com ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Aleluia. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também o mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. Vamos ao capítulo 11, amém. E aconteceu que, tendo decorrido um ano ao tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem dos filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundice. Aleluia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e enviou a Felu saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me a Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias para a casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizera saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa?
E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Aleluia. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi convidou e comeu, bebeu diante dele. E o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do Senhor, porém não desceu à sua casa. Aleluia. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retira-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando contra Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Aleluia. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jebusete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tabes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Aleluia. Bom dia, mãe. Missa mãe. Daqui a pouco eu ouço os seus áudios. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Aleluia. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra as cidades e a derrota. Esforça a tua sim. Aleluia. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, uma coisa que Davi fez mal aos olhos do Senhor. Aleluia. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhes: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Aleluia. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tocar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentará
tais e tais coisas, porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de teus olhos a Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, e a este matastes com a espada, filhos de Amon. E agora, pois, não te apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito, deste lugar sobremaneira a que inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Aleluia. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temeu os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles lhe disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disse-lhe seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança te levantaste e comestes pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Aleluia. Glória a Deus. Olha que mistério, hein? Davi, quando estava ali clamando, o Senhor não atendeu, porque aquela criança era em pecado. Porém, depois que ele passou esse período todo, foi ao Senhor, adorou o Senhor, depois desse período de jejum, né? Esses 7 dias, né? E teve com a sua mulher, Betseba. O Senhor amou o filho, amou a Salomão, né? E enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome Jedídias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Aleluia. Aleluia. E trazendo o povo que havia nela, e pôs as serras e as talhadeiras de ferro aos machados de ferro, e o fez passar por forro de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou a Davi e todo o povo para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura de Provérbios 7.
Amém. Provérbios 7 vai dizer assim a palavra do Senhor. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreva-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parente, para que te guarde da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, porque minhas grades, olhando eu, vive entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho na sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não parava em sua casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esfolçou o seu rosto, e disse-lhes: Sacrifícios pacíficos tenho comigo, porque paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Aleluia. Já perfumei o meu leito com mirra, aloe. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada longa. Um saquetiel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-me com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu, e ele seguiu logo como um boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atento às palavras da minha boca. Aleluia. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Aleluia. Porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras das mortes. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura agora de Salmo 91. Amém? Para encerrar essa live. E você que tem algum pedido de oração, coloque aqui, tá? A gente vai estar orando assim que eu ler o Salmo 91. Amém? Salmo 91 vai dizer: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. A salvação de Deus para você. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém.
santo, santo, santo é o Senhor. Deus amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Precisamos, Pai, de Ti todos os dias, Pai. Senhor, que possamos cada vez mais estar mais próximo de Ti, Te buscando, Te louvando, Te adorando, buscando a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha testificar, Pai, nos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, aquilo que o Senhor quer nos dar uma ordem, Pai. Senhor, que possamos, Pai, viver uma vida conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, Deus. Que possamos estar, Pai, se dedicando cada vez mais à Tua vontade, Deus. Senhor, que possamos buscar o Teu reino, Pai, sempre, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço pela vida de cada um que esteve aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida da minha mãe, do meu pai. Senhor, abençoa cada vez mais a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Cobre eles, Pai, de toda a unção, toda a graça que o Senhor puder, Pai, em nome de Jesus, que livra eles, Pai, de todo o mal, toda a cilada do inimigo, que possa cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Teu sangue, Pai, está sobre a vida deles, Pai, então nada poderá atingir, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, preencher, Pai, cada vez mais, Pai, todo o vazio que há na mente, no coração deles, Pai, porque só o Senhor para preencher, Pai, que o Teu amor possa preencher cada vez mais, Senhor, os vazios, Pai, dos nossos corações, Pai. Abençoa a cidade de Gandu, Deus. Protege, livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus, o Teu povo. Senhor, a cidade de Gandu é Tua, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as autoridades, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os pastores, abençoa o padre da cidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, que o Senhor possa estar usando, Pai, esses homens de Deus, Pai, esses padres, os pastores, Pai, essas lideranças, Pai, religiosas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, Pai, cada líder, Pai, de cada departamento de família, departamento de jovens, Pai. Cada um, Senhor, departamento que possa usar, Senhor, grandemente esses líderes, que esses líderes venham a ser inspirações para os Seus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, capacita cada vez mais, Pai, essas lideranças, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe com a graça, a paz, a unção. Em nome de Jesus. Amém. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não